Olá, caros amigos, eu sou Evandro Moraes e hoje eu falarei um pouquinho sobre avaliação por competências. Ao sermos avaliados, nós estamos sempre sendo analisados, examinados, testados, interrogados, investigados e, por que não também dizer, devassados, com o objetivo de sermos ajuizados, de sermos calculados, de sermos valorados e, dessa forma, comparados, ajustados, advertidos, censurados. A avaliação é um dos temas mais conflituosos dentro da escola e também dentro da sala de aula. Geralmente, causa desconforto em pais, alunos, professores, equipe de gestão pedagógica. Nós estamos a todo momento sendo avaliados, em nossos relacionamentos afetuosos, em nossos relacionamentos também interpessoais, em nossa vida acadêmica, em nossa trajetória profissional. Talvez isso faça com que a avaliação nos incomode tanto. Eu pergunto, o que é avaliar, enfim? Avaliar é aferir uma medida, um processo, um estado de coisas, para ver se está-se ou não de acordo com aquilo que era planejado e esperado. E competência, por sua vez, o que seria? A definição de competência é baseada naquilo que nós já ouvimos falar em tempos anteriores, que é o famoso CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. E competências comportamentais que uma pessoa possui. O conhecimento ele tem relação com a formação acadêmica. Ele também trata o conhecimento teórico. A habilidade ela está ligada ao prático, à vivência e ao domínio do conhecimento. Já a atitude representa as emoções, os valores, os sentimentos das pessoas, ou seja, aquilo que tem a ver com o comportamento humano. E aí eu pergunto, avaliação de competências, afinal de contas, o que é? Bem, através da avaliação por competências, também chamada por muitos de avaliação de desempenho, é que será identificado se o perfil comportamental e também o perfil técnico dos colaboradores de uma corporação está alinhado ao perfil ideal exigido pelos cargos das empresas. A avaliação por competências é uma maneira de estimar o aproveitamento do potencial individual de cada colaborador dentro das organizações. E o resultado da avaliação será a identificação das competências comportamentais e técnicas que precisam ser aperfeiçoadas. No caso da avaliação de competências, o foco está no desenvolvimento por parte dos alunos, das competências que a escola espera que eles aprendam. Ou seja, o foco está na comparação efetiva da aprendizagem dos alunos com as expectativas que a escola tem acerca dessa aprendizagem. Então, é isso que define muito bem a avaliação por competências. Às vezes, até mesmo os docentes têm dificuldade em definir o que são essas tais competências. Confunde-se as competências com as habilidades, com as bases tecnológicas, enfim. Mas a principal dificuldade na avaliação de competências está no fato de que muitas vezes é difícil ou até mesmo impossível observar diretamente se um aluno está desenvolvendo ou já possui determinada competência, porque esta não é diretamente observável ou não é fácil de observá-la. É relativamente fácil observar se uma pessoa possui competência de, digamos, andar de bicicleta. A competência de dirigir um automóvel, porém, ela é um pouco mais complexa, requerendo mais observações por sua vez. Talvez, por um período mais prolongado, a gente até consiga avaliar por competências se o fulano consegue, se ele está apto ou não a dirigir um carro. Mas não é fácil observar se uma pessoa possui a competência de pensar criticamente. Nesse caso, procura-se definir operacionalmente a competência em questão. Pensar criticamente e especificar indicadores que apontem para o desenvolvimento ou para a posse dessa competência. Indicadores típicos nesses casos, quais seriam? Vamos elencar alguns? Primeiro, a capacidade de apresentar e analisar evidências e argumentos em favor de determinados pontos de vista, ou também contrários a eles, julgar os seus méritos, ou talvez trazer exemplos daquilo que já se vivenciou, daquilo que já se experimentou acerca do tema que é então proposto em aula. Uma outra opção é se o aluno tem a capacidade de adotar ideias, atitudes e comportamentos que vão contra a corrente e de defendê-los diante de críticas. Ou seja, o aluno é capaz de emitir a sua opinião acerca do tema apresentado. E também, uma outra forma de avaliar por competência, nesse caso, seria a capacidade de não se deixar influenciar por propaganda comercial ou política, ou por muitas tentativas de direcionamento de crenças, atitudes, comportamentos, de manipulação ou proselitização. Ou seja, se o aluno é autêntico
diante dos fatos que são apresentados em sala de aula. Cada uma dessas capacidades seria um indicador parcial da posse ou do desenvolvimento da competência de pensar criticamente. O conjunto delas seria talvez um indicador razoavelmente completo da competência. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui, nesse aspecto, para dizer que, ao meu ver, os alunos têm vindo do ensino médio com grandes dificuldades em colocar alguns desses indicadores que nos serviram como exemplo em prática. Cada vez menos eles expressam suas ideias, participam ativamente, e eles adotam uma postura muito passiva e, às vezes, até mesmo alienada. Parecem ser educados a serem repetidores de conceitos. Isso me preocupa bastante. Mas calma, professor. É possível desenvolver um espírito crítico e proatividade em sala de aula com esses alunos. Só precisa de uma dose de paciência, um pouco de criatividade e também persistência. Bom, dada essa natureza, há algumas características básicas que os indicadores devem possuir. Primeiro, eles devem ter relação relevante, pertinente e, se possível, evidente com aquilo que se deseja avaliar, isto é, com aquilo para qual apontam ou de que são os indicadores. Segundo, eles devem ser mais claros, precisos e mensuráveis do que aquilo que se deseja avaliar, isso é, do que aquilo para o que apontam que são os indicadores. Em terceiro, eles devem ser de natureza que é possível obter a informação confiável sobre eles através de instrumentos adequados. Mas a especificação de um indicador ou até mesmo de um conjunto de indicadores não é suficiente para avaliação. É preciso também especificar para cada indicador uma série de critérios. Por fim, rótulos como plenamente desenvolvido, suficientemente desenvolvido, parcialmente desenvolvido ou não desenvolvido, quando aplicado às competências, são conceitos possíveis para designar os diferentes estágios de desenvolvimento ou de posse de determinada competência. Isso é muito bem visto no Centro Paula Souza, quando nós temos o hábito de avaliar os nossos alunos com MB, B, R ou I. Muito bom, regular ou insatisfatório. Na maioria das vezes, as competências, os indicadores, os critérios e os conceitos serão os mesmos para todo o grupo de alunos. Entretanto, uma forma flexível permite que o educador defina competências, indicadores, critérios e conceitos específicos para os alunos de um mesmo grupo, de acordo com as suas características e necessidades individuais. Então, professor, não é necessário você trabalhar com uma massa homogeneizada. É possível traçar vários perfis dentro de uma mesma sala de aula, porque, afinal de contas, o aluno ele é diferente um do outro. Por que não também trabalhar essa individualidade, essa subjetividade em vários clãs dentro de uma mesma sala de aula? O educador pode ainda definir junto dos alunos os indicadores, os critérios e também os conceitos que serão utilizados no processo da autoavaliação. É interessante diminuir a quantidade de competências a ser avaliada em cada turma. Não será possível realizar uma avaliação consistente se não houver foco. O foco é sempre muito importante, professor. Avaliar um menor número de competências em geral é avaliar melhor. Democratizar a educação é preciso. Bom, pessoal, é isso aí. Eu desejo uma ótima experiência na educação para todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.